Olá, nós vamos tratar de um item problemático nos dias atuais. É um ponto nevrálgico para até pessoas cultas e quanto mais para aquelas que estão ainda estudando, se informando. Eu tenho visto na televisão, vocês devem ter visto também algumas vezes, que há uma certa insegurança a respeito dos pronomes relativos. Quando se usa que, ou qual, na qual, dos quais, entre os quais, cujo. Então, vamos começar. Eu coloquei etc. porque eles são muitos, mas nós vamos falando sobre eles. Quando nós queremos juntar dois fatos que estão na nossa cabeça, deste tipo, eu vi um filme, o filme é bom. Está repetitivo, né? E está um pouquinho infantil, um pouquinho inculto fazer essa repetição. Como é que nós faríamos para juntar? São orações, na verdade. Os fatos são os acontecimentos em si. Isto são orações que representam aqueles fatos, né? Então, para que eu junte isto na minha fala, eu diria, por exemplo, o filme eu vi é bom. Qual seria a palavra que uniria esta parte com esta parte e que nenhuma criança erra, nenhum falante de português erraria? O filme que vi é bom. Muito simples, está correto, mas ainda não está tão culto assim, está correto, mas poderia ser correto e demonstrar uma certa cultura a mais. Como é que seria isso? O filme, o qual eu vi, é bom. É desnecessário? Sim, depende da minha finalidade. Se é só transmitir a verdade da frase, o que serviria? Mas se eu quero um pouquinho mais de elegância, eu posso utilizar o qual. O filme o qual eu vi é bom. Por que é que eu sublinhei aqui este ou? Por quê? Para mostrar que eu estou falando de filme, o filme é masculino e é singular. Então, o filme o qual eu vi é bom. Tem que ser o ou. E eu tenho ouvido por aí falar na qual, a qual. Isto revela que a pessoa não domina esse tipo de redação de frase. Nós estamos falando de redação, sim. Não é a redação de um texto longo, mas das partes que compõem esse texto, que são os períodos com as suas orações. É redação. Muito bem. Aqui eu tenho um outro caso. Eu vi uma novela. A novela é boa. Eu vi uma novela, a novela é boa. Vamos juntar numa frase que é um período composto. Por que é composto? Porque a frase vai juntar duas orações e eu posso provar isso pelos verbos que são dois.
Então veja, a novela, qual palavrinha para unir essas duas partes? A novela que vi é boa. Ah, olha que interessante. Serviu o mesmo elemento, serviu para as duas frases. E agora, a novela, o sinônimo do que nesse caso? Pode ser o qual, como antes? Não. Se é a novela, obrigatoriamente aqui será a qual. Novela a qual eu vi é boa. É concordância, nós estamos falando de concordância. Nesse caso é nominal, tá? Que envolve um nome, o artigo, não está envolvendo o verbo. Outro exemplo. Eu vi filmes. Os filmes são bons. Ah, eu vi vários filmes. Os filmes são bons. Ah, tá. Então, neste momento, eu tenho filmes, são os filmes, é masculino e é também plural. Veja. Como é que eu juntaria estas duas partes? Os filmes que eu vi, correto. Veja que o que serve para todos aqui. E o outro, o sinônimo desse que é outra possibilidade que demonstra que eu domino, que eu tenho leitura, que eu tenho um pouquinho mais de cultura linguística, os filmes, os quais eu vi são bons. Então nós estamos fazendo uma concordância com os filmes, os quais eu vi. E eu vi novelas. As novelas são boas. Neste caso, as novelas. É feminino, são elas, né? As novelas. E é plural. Então, as novelas, pode ser que, sem problema, está corretíssimo, as novelas que eu vi, mas agora eu quero algo um pouquinho mais rebuscado. As novelas, as quais eu vi, são boas. As novelas, as quais eu vi. Essa é a base da qual nós não podemos fugir. Muito bem. Então, o filme é o qual? A novela, a qual? Os filmes, os quais? As novelas, as quais? Que serviria, mas nós estamos nos preocupando em dominar este item. Muito bem. Agora, aqui nós vamos complicar um pouquinho este assunto. Por quê? Neste primeiro caso, não há propriamente complicação. Na primeira, não. Vamos ver. O objeto, olha, eu desejo ter um objeto. O objeto é uma impressora 3D. Agora, juntando esses dois fatos, eu tenho o objeto desejo ter é uma impressora 3D. Qual é a palavra mais fácil? Qual é a expressão, não sei, ou palavra mais fácil? O objeto que desejo ter. Vamos botar. O objeto que
eu desejo ter é uma impressora 3D. Seguindo aquela lógica, e qual seria o sinônimo aqui? O objeto o qual desejo ter é uma impressora 3D, porque eu tenho o objeto. Então, o qual. Não compliquei ainda. Vamos ver a segunda frase. Olha, eu preciso de um objeto. E o objeto é uma impressora 3D. Será que eu posso usar que aqui e usar o qual aqui? Cuidado, eu estou escrevendo provisoriamente. Estou perguntando, é possível usar o mesmo que eu usei ali em cima? As pessoas falam assim, mas há um probleminha aí. Olha, vamos voltar aqui. Se eu desejo algo. Se eu preciso, eu estou falando do verbo. Se eu preciso algo. Não, né? Eu preciso de algo. Então, essa é a primeira complicação. Se eu preciso de algo, eu tenho que utilizar esse de aqui. Ó. O objeto de que eu preciso é uma impressora 3D. Olha a elegância desse período aqui. O objeto de que eu preciso, de que eu mais preciso, é uma impressora 3D. E como ficaria aqui, seguindo as duas lógicas agora? Primeiro é o objeto. Está aqui. A primeira lógica é essa da concordância masculino, singular. Muito bem. E agora, se eu preciso de algo, eu preciso do objeto, que é a impressora 3D. Então, o objeto do qual eu preciso é uma impressora 3D. Raciocinando, você sozinho poderia fazer isso. Olha. Você está redigindo, se estiver falando, isso tudo vai ser muito rápido na cabeça. É um raciocínio, ele precisa ser rápido para você conseguir utilizar na fala, né? Então, ó, preciso de algo, preciso do objeto. Então, aparece o de e aparece o do. Eu preciso de algo, o objeto de que preciso, eu preciso do objeto do qual eu preciso. Digeriu isso? Então, vamos a este de baixo. Eu tenho aqui o objeto, penso muito, penso o tempo todo, é uma impressora 3D. Você está vendo que a chave da complicação, digamos assim, qual é a complicação?
é a preposição, gente. Preposição que apareceu e que não havia lá, nem no primeiro caso aqui. Porque eu desejo algo, aqui eu preciso algo, não, preciso de algo. Essa preposição é que complicou. Ela aparece aqui e ela aparece aqui. Olha. Veja. Tá certo? Com base nisso, nessa nova lógica, que não abandona a outra, aquela de o, ou a, ou os, ou as, que eu tenho que manter. É a concordância. Agora, desculpa, eu preciso observar se há uma preposição ou não. Então, eu penso muito está acompanhando o verbo penso, né? Eu vou pôr junto. Poderia nem ter o muito na frase. O objeto penso é a impressora 3D. Poderia ser só assim, né? Então, olha, o verbo é pensar. Se eu penso em, tá? Posso escrever aqui. Eu penso em algo. Eu penso em algo. No quê? Na impressora. Eu penso em algo. Eu penso na impressora. Então, a dica está dada. Isto já me deu a dica. A resposta para o problema. Aqui são as operações que eu estou montando. Agora, com base nessas operações, eu tenho a resposta ao meu problema. Então, veja, o objeto, como seria? Que eu penso, o povo fala assim, desavisadamente. Quem não estudou ou não estudou bem esse ponto. Então, o objeto em que eu penso, porque eu penso em um objeto. Puxa, ficou bonito, não ficou? O objeto em que eu penso e a outra possibilidade com a palavra qual. Eu escuto por aí a qual, na qual. Existe, mas não neste caso. Então, veja, o objeto, como seria? Eu penso, desculpa, no objeto. Então, o objeto no qual eu penso é uma impressora 3D. Porque eu penso no objeto. Então, o em, esse em, se transforma nesse M. Aqui. É o em. É o em. E o O, por causa do objeto. Agora, eu sonho. O meu sonho para uma impressora 3D. Eu sonho muito para impressora 3D. Na sua cabeça já apareceu a palavra, né? Se eu sonho com uma impressora 3D, tá certo? Eu sonho muito com isso.
Então, o objeto com que eu sonho. Nossa, mas quem fala isso? Não vamos pensar por esse modo, por esse lado. Fala quem quiser falar. Quem quiser falar de um modo muito culto. O que acontece é que raramente vocês têm uma oportunidade de falar de um modo muito culto. Mas ao escrever, por exemplo, vocês já se preocupam com palavras mais cultas, textos mais cultos, né? Então, o objeto com que eu sonho é uma impressora 3D. Agora chegamos a outra possibilidade. O objeto o qual eu sonho. Isso aqui, o qual, ainda está falho. Está certo que o objeto é masculino, eu coloquei o aqui, mas se eu sonho com ele, esse com tem que aparecer aqui, a preposição com. Então, o objeto com o qual eu sonho é uma impressora 3D. Você falando isso, os ouvidinhos, as mentes em volta estarão te aplaudindo, estarão te admirando. Eu fiz uma mistura de você com P, né? P admirando. Eu estou usando uma linguagem mais informal quando eu faço isso. Então veja, eu sonho com. O último exemplo aqui, eu trabalho muito. É uma frase mais difícil de se utilizar, né? Poderia ser eu luto tanto, eu trabalho tanto. Uma impressora 3D. Então, nós temos aqui, agora vai gerar uma estranheza. Eu trabalho por um objeto. Não trabalho para o objeto, mas por um objeto. Eu luto por um objeto. Então, aqui, a preposição que cabe é a preposição por. O objeto por que eu trabalho tanto, né? É uma impressora. Seria o porquê separadinho. Só que as pessoas não utilizam. Então aí nós caímos num problema assim. Existe uso para isso? Limitado. Por que será? Porque muita gente acha que porquê pergunta só. E não é só. Aqui estaria corretíssimo. O objeto porque eu trabalho, porque eu luto, é uma impressora. E outra dificuldade, se eu for juntar o por, o qual, veja, não existe isso. Ao longo dos séculos, os falantes de língua portuguesa juntaram o por mais o numa outra palavra, que é a palavra pelo. Então, por o qual vai se tornar pelo qual. Tá? Pelo qual. O objeto
pelo qual trabalho tanto é uma impressora 3D. Quer dizer, eu ainda quero conseguir, com o meu trabalho, ter uma impressora 3D. Difícil é. Só uma observação, a nossa cabeça, quando nós estamos falando, o objeto que preciso, isso sai muito rápido, mas para eu colocar o D aqui, tem que ser um pouco rápida a percepção de que o verbo que eu vou usar pede D. O objeto que eu preciso, preciso D. O objeto de que eu preciso é uma impressora. O objeto que eu sonho, aí eu rapidamente eu vou perceber que eu sonho com. Então, o objeto com o qual eu sonho. Porque o verbo que vem ali dá ordem para trás na frase. Ele pede o D que vai aparecer antes. O objeto D que eu preciso está lá. E o D já apareceu aqui. Eu sonho com, o objeto, sonho está lá na frente. Sonho com. O objeto com que eu sonho ou com o qual eu sonho. Às vezes a pessoa já falou meio erradinho e ela se corrige e fala, aliás, o objeto com que eu sonho, com o qual eu sonho. Ela dá uma corrigida. É muito comum isso. Continuando, e sempre complicando um pouquinho mais, nós temos aqui pessoa. Lá eu estava falando de objeto, agora estou falando de pessoa. Até certo ponto tem uma mudança, mas não é muito. Poderia ser o homem, a pessoa, os homens, as pessoas. Crianças, muito bem. Vou falar de pessoa. A pessoa melhor conheço é fulano de tal, X. Eu botei X. Muito. Como é que eu faria para utilizar o pronome relativo, que é o que vai unir essas partes, né? A pessoa, veja, eu disse que depende do verbo que está aqui. Olha, estou falando, é uma locução verbal, eu vou colocar como um verbo. Então, nós temos aqui, eu conheço a pessoa. Quem conhece, conhece alguém, eu conheço a pessoa. Quem necessita alguém? Necessita a pessoa? Então, vamos aguardar. Vamos resolver essa. Eu conheço alguém, eu conheço a pessoa. Esse é um caso simples, né? Então, não tem B, não tem preposição, nem de, nem em, nem contra, com, etc. Então, se o verbo não pede preposição, é um caso simples. A pessoa, vocês sabem, que eu conheço,
qual é o sinônimo mesmo? Se aqui é a pessoa, aquele sinônimo que tem qual, a pessoa a qual conheço. Muito bonito. Porque eu conheço a pessoa a qual. Aqui não houve nenhum problema. O segundo, se eu necessito a pessoa, não fica bom. Eu necessito de algo, eu necessito da pessoa. Aí tem preposição de. Como é que ficaria então? Este aqui não tem problema, a pessoa ou tem problema? O primeiro aqui, a pessoa que necessita. Não é tão simples assim. É a pessoa de que necessito. E a outra possibilidade com a palavra qual? A pessoa a qual necessito? Eu ouço isso por aí. Não. A pessoa, se eu necessito é da pessoa, então a pessoa da qual necessito. O nosso raciocínio parte deste verbo. Necessito de alguém, o de daqui. Eu necessito da pessoa, o da está aqui. Mas há um detalhe importantíssimo. Quando se trata de pessoa, vou dar uma apagadinha para caber aqui. Quando se trata de pessoa, pode ser o homem, a mulher, as crianças, a pessoa de que necessite, é possível, mas fica mais elegante a pessoa de quem necessita. Porque a gente, o cachorro de que necessito é o meu. Não fico sem ele. Agora, a pessoa de quem necessito é meu pai, meu amigo, minha filha. Tá? E aqui? Eu sonho com uma pessoa. Então, já se sabe a resposta. A pessoa com que sonho, mas como é gente, é melhor a pessoa com quem eu sonho. E a pessoa, o com tem que aparecer. Eu sonho com essa pessoa. O com está aqui, está aqui. A pessoa com a qual eu sonho. O a está aqui, o a de a pessoa. Tá? Eu luto. Eu luto por uma pessoa. Eu luto por essa pessoa. Então, a pessoa, porque luto, mas como é gente, fica melhor, por quem eu luto. E aqui, nós já vimos no outro, na parte anterior, que não posso falar por a qual. A língua portuguesa, quando se trata de por mais a qual, eu luto por mais a qual, o por e o a vão se transformar na palavra pela. A pessoa pela qual eu luto. Eu luto por alguém, que é a pessoa. O por e o a
a pessoa pela qual eu vivo. Agora, eu viverei com a pessoa, né? A não ser que você queira dizer que eu viverei por essa pessoa. Se for o raciocínio, eu viverei por ela, aí vai cair no caso aqui de trás. A pessoa por quem viverei, a pessoa pela qual viverei. Mas eu não quero repetir aqui. Então, eu quero dizer que eu vou viver com essa pessoa. Cair neste trás. Ah, então, a pessoa com que, mas como a gente, eu vou jogar o N, com quem viverei, a pessoa com a qual viverei. Porque eu viverei com e é a pessoa. Agora, eu estou falando a pessoa. Estou falando, e aqui tem 1000 possibilidades, né? Se eu tiver um celular, poderia dizer, eu estou falando com. Sim, poderia. Cairia neste caso. A pessoa com quem eu estou falando é a Maria. A pessoa com quem eu estou falando é a Maria. Não, mas vamos imaginar que eu estou tecendo assim, fazendo uma descrição, uma crítica positiva, né? Eu estou falando sobre alguém. Então, se eu estou falando sobre, nada impede que fosse falar com, ficaria igual aquele. Mas não, vamos mudar. Eu estou falando sobre uma pessoa. Então, a pessoa, a preposição agora é sobre. Ela tem que aparecer aqui. A pessoa sobre quem estou falando e a pessoa sobre a qual estou falando. Oh, maravilha! Isso, não, por favor, não falem que a língua portuguesa é complicada. Os pronomes relativos, esta variação, você encontra no inglês, que é uma língua mais simplificada, mas encontra as variações no francês, no espanhol e em outras línguas. Acontece que você não estuda essas outras línguas tão a fundo e nem fala de um modo tão formal, provavelmente. Então, não chega a perceber muitas vezes, tá? Agora, este caso do lugar. Como é que é? Falta um verbinho aqui. Eu apaguei. O lugar, estamos, é a América do Sul. O lugar que estamos, na linguagem vulgar, na linguagem simples, inculta de todo dia, usa-se muito isso. Mas, se eu estou, agora para utilizar a linguagem culta, da qual nós estamos tratando hoje, da qual estou tratando de. Nós estamos em um lugar, isto é, nós estamos na América do Sul. Tá. Então, o lugar em
que estamos. Bonito? E o lugar é o lugar agora, é masculino singular. O lugar no qual estamos. Agora aparece uma outra possibilidade. Qual será? Já que é lugar, vai aparecer uma terceira possibilidade. Lugar onde estamos. Não aonde, aqui não. Se eu estou em, o em vai puxar o no, né? Em o lugar, em o fica no, é o em mais o que deu a palavra no, e puxa também a palavra onde. Quando é em, estar no, estar na. Tá? Então, o lugar onde estamos. Agora, eu disse nessa outra, o lugar nós viemos é a África. Dizem que os homens vieram da África. Tá? Então, o lugar. Eu vim de um lugar, eu vim do lugar. A operação está feita. Agora vamos dar o resultado do problema. O lugar de que viemos é a África. O lugar. Cadê o de? Vamos ver aqui, que nós viemos de. Mas é o lugar que tem que pôr o qual. Então eu junto aqui. O lugar do qual viemos. E posso usar a palavra onde? É lugar. Posso. Como é que ficaria? Lugar de onde viemos. E já vamos corrigir um erro que nós ouvimos por aí, da onde. Não existe da onde. Da onde é uma gíria. Então nós vamos passar a evitar, se nós quisermos falar um pouquinho mais elegantemente. Tá? O lugar de que viemos, o lugar do qual viemos, o lugar de onde viemos. Agora, nós passamos um lugar bonito, maravilhoso. Tá. Então, aqui, não, eu pulei. É uma incógnita. Está faltando um verbo. Está faltando os verbos. Ir. Agora está. Nós iremos. Lugar que é uma incógnita. Quem irá a um lugar. Nós iremos a um lugar. A gíria falar, nós iremos em um lugar. É uma gíria. Tá? Nós iremos a um lugar. Poderia ser iremos para um lugar? Poderia. Se você vai para ficar por lá, vai de mudança, você vai para um lugar. É um pouco mais definitivo. Tá? Mas vamos usar isso. Ir a um lugar. O lugar a que iremos. Usando qual? O lugar. Nós iremos a. O a está aqui. Eu quero colocar qual?
ainda essa frase. Por quê? Porque é o lugar, então tem que ser o qual. Correto? O lugar o qual. Nós iremos a qual está precisando do o aparece assim, unido à preposição a. Aqui é preposição esse a. Iremos a um lugar. Se fosse o para, como nós dissemos, eu vou para um lugar de mudança, né? Você usaria para o qual iremos? Para, só que seria separado, né? Para o qual iremos. Aqui ficaria para quê? E é menos usado, né? Causa estranheza, mas seria correto também para quê? Tá. E nós estamos falando de ir a um lugar. Qual é a terceira possibilidade? Ficou difícil aqui. Deixa eu diminuir essa. Qual é a terceira possibilidade? O lugar está faltando, porque aqui apareceu onde, aqui apareceu de onde. E agora? Se eu irei a um lugar, tem que ser o a junto com a palavra onde. O lugar aonde iremos. Neste caso tem aonde. E o aonde é junto. É unido numa palavra só. Aqui em cima não, nós estávamos em um lugar. Aqui nós iremos a um lugar. Então, é esse a que se junta. Se o verbo pedir um a, e é lugar, né? Se for lugar, aí nós juntamos com onde. Nesta última, nós passamos por um lugar lindíssimo. Passamos por lá. Como é que é, então? O lugar por que passamos é aquele que causa estranheza, que pelo hábito de achar que por quê é pergunta, mas nem sempre é. Tá? Lugar por que passamos. Por o qual passamos é possível? Não, por mais o é pelo. Então, em vez de por mais o qual, vai ficar o lugar, desculpa, pelo qual passamos. E a terceira possibilidade, o lugar, não posso esquecer que eu passei por, o por está aqui. Olha, agora a palavra onde? O lugar por onde passamos. Então, nós, em termos de pronomes relativos, ainda faltaria a expressão cujo, cuja, cujos, cuja. Este caso parece um bicho de 7 cabeças. Normalmente, quando eu coloco essas frases para serem completadas, os alunos falam, tem algo errado. Tem algo faltando aí. Não é bem o caso. Veja, o que é que eu quero dizer? O aluno é o Paulo. Eu conheço os pais dele. Vocês estão vendo que aqui tem dele, do Paulo.
pais do Paulo. Isto é o que nós chamamos de possessivo. Poderia ser, eu conheço seus pais, no sentido de pais dele, né? Ou essa palavra dele mesmo, que é um pouquinho menos formal do que os seus. Os seus, eu sei que causa muito problema. Então, olha, como é que eu juntaria estas duas frases de um modo cultíssimo? Isto é, não falaria em duas etapas como qualquer criança fala. Bom, qual é a palavra que dá a ideia de possessivo, de posse, neste caso? O aluno, eu conheço os pais dele. Fica horrível fazer isso, né, esse jogo. Então, por isso que gera estranheza. Mas é a palavra que aparece para dar essa ideia é esta palavra. Está incompleta, né? Uma palavra que ainda está incompleta. Isto quer dizer dele, do aluno. O que é do aluno? São os pais. Então, os pais é masculino plural. Então, aqui, no final dessa palavra, tem que aparecer os. Nunca separar. É cujos. Tá? Então, o aluno cujos pais conheço é o Paulo. Ah, então são os pais do aluno. E se fossem as mães? Eu conheço, fica ruim, né? As irmãs. Nessa frase não dá. Tá. Se fosse irmãs aqui, seria o aluno, irmãs do aluno, vem cujo, mas são irmãs, então nós teríamos, em vez de cujos, teria cujas, juntinho, numa palavra só. O aluno cujas irmãs conheço. Ser mãe é cuja mãe. Tá? Ser pai é cujo pai. Agora, aqui complica. Se ali já é algo difícil, que o povo não sabe usar, aqui, então, ficou pior. Pior em termos de dificuldade. De elegância a língua. Olha, o aluno é o Paulo. Eu confio, não é eu confio os pais dele. Ali era os. Então o os apareceu lá. Muito bem. Agora tem o os, mas nós temos também a preposição em que está aqui. Eu confio em certos pais, que são os pais do Paulo. Então, esse em não pode ser descartado aqui. Aqui vai aparecer os, como é pais, vai ter os, cujos pais confio está ainda errado, então eu tenho que jogar o quê? A preposição, eu confio em alguém. O em aparece aqui. O aluno em cujos pais confio é o Paulo. Tá? Veja, se são pais dele, de alguém, é isso. Se são pais, apareceu os. Se fossem irmãs, era cujos, né? Mas se eu confio em, o em tem que aparecer aqui. Em cujos pais confio. Em cujas irmãs confio.
em cuja mãe confio, em cujo pai confio. O O, a Osás vem juntinho assim, grudadinho, não pode ser separado. E aqui eu dei, não é uma complicada, era só mudei o tipo de palavra que é um pouquinho mais trabalhosa, talvez. O aluno é o Paulo, eu me refiro aos pais dele. Eu coloquei um verbo que pede o me, eu me refiro. Dá um trabalhinho, né? Só isso. Agora, os pais são do aluno, então eu já sei que aqui tem que aparecer isso. Como são pais, né? Aqui vai aparecer os. Mas eu me refiro, o me acompanha o refiro, tá? Eu me refiro a alguém, que são os pais do aluno. Então, o aluno, eu puxo a preposição para cá, porque eu me refiro a alguém que são os pais dele. Então, o aluno a cujos pais me refiro é o Paulo. E assim nós completamos os itens mais importantes, mas nunca se esgotam, né? Do assunto pronomes relativos.